Bom, meus irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a esta nossa reflexão. Hoje nós vamos mergulhar juntos num mistério que, olha, é profundo e transformador, o Espírito Santo. A ideia aqui é deixar as palavras e as imagens nos guiarem como se estivéssemos numa homilia mesmo, para preparar o nosso coração para esse grande dom de Deus. Vamos lá? Dá só uma olhada na beleza dessa antífona de abertura. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Gente, isso não é só uma promessa distante ou um fato histórico que ficou no passado, não. É uma realidade vivíssima. O Criador do Universo não quer morar só num templo de pedra. Ele escolheu fazer morada ativa aí, bem dentro das nossas almas. É algo tão sublime que a única resposta que nos cabe é um sonoro e alegre aleluia, com toda certeza. A origem de Pentecostes, o significado da colheita. É incrível observar como Deus age na nossa história. Imagina que, lá na Antiguidade, Pentecostes era uma festa onde o povo caminhava até Jerusalém puramente para agradecer pela safra. Era a festa dos frutos da terra. Aí o tempo passou e uns 50 dias depois da Páscoa, eles começaram a comemorar a lei que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai. Aquela lei que guiava todo mundo. Até que a gente chega no ponto alto, a nova aliança, a vinda do Espírito Santo no cenáculo, inaugurando um tempo totalmente novo para todos nós. E foi por um desígnio divino maravilhoso que aquela colheita material que o pessoal festejava com tanta alegria virou a nossa maior colheita espiritual. Na antiga aliança, era o sustento do corpo e a lei escrita e exterior. Agora, na nova aliança, a festa é celestial. São os dons e os frutos do Espírito Santo, plantados e colhidos bem no íntimo do nosso coração. A lei não está mais em tábuas de pedra, ela agora é gravada em nós pelo próprio amor. O vento e o fogo. A manifestação no cenáculo. A Bíblia conta que no dia de Pentecostes veio um ruído do céu, tipo um vento impetuoso, e línguas de fogo. Mas quem é essa força? É o Paráclito, o advogado, o Consolador. E olha como a linguagem é perfeita. No Antigo Testamento, a obra do Espírito é muitas vezes chamada de sopro. Não tem nada mais sutil que o vento, né? Ele entra em todo lugar, dá vida ao que está inanimado. O Espírito Santo chega com a força avassaladora de um furacão, mas com a delicadeza de um sopro divino, santificando a igreja e cada um de nós, pessoalmente. E além do vento, a gente tem o fogo. O fogo é a grande imagem do amor que penetra tudo, e acima de tudo ele purifica. Tem uma prece antiga lindíssima que diz: "Purificai, Senhor, com o fogo do Espírito Santo as nossas entranhas e o nosso coração." O fogo consome as nossas manchas mais profundas, mas também traz luz. É esse clarão novo que nos faz entender a doutrina de Cristo, guiando a nossa inteligência para a verdade completa. A ação contínua do Espírito. O sopro em nossa alma. Meus irmãos, é super importante a gente lembrar que Pentecostes não ficou preso lá num passado distante. É um milagre que continua acontecendo dentro de nós todos os dias, a cada batida do nosso coração. São Francisco de Sales resumiu isso de um jeito brilhante. Ele disse que essa ação é suave e aprazível e que o Espírito vem para salvar, curar, iluminar. Sabe onde isso se esconde? Naquelas coisinhas simples da vida. No desejo de fazer o bem, naquele pequeno remorso quando a gente erra o alvo ou numa luz que nos faz tomar uma decisão melhor. É o próprio cuidado paternal de Deus nos puxando com carinho para as virtudes. A nossa missão cristã: anunciar as maravilhas. E claro, esse dom não nos é dado para a gente ficar escondido numa caixinha. Quando a gente recebe tanto amor, a vida muda, transborda, não tem jeito. Lá no primeiro Pentecostes, São Pedro citou uma promessa divina maravilhosa: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Isso mostra que não é mais um privilégio de um grupinho seleto de profetas. É para toda a humanidade, para todos nós que abrimos o coração para Cristo. Aquele mesmo assombro e alegria estão aqui, agora, à nossa disposição. E por estarmos assim cheios, nós nos tornamos um povo santo, com uma missão incontornável: cantar as Magnalia Dei, ou seja, as maravilhas de Deus. A gente tem esse dever alegre de contar para todo mundo as grandezas dele, que nos tirou da escuridão e nos levou para a sua luz maravilhosa. Cristo morreu e ressuscitou por nós, e o mundo inteiro precisa ver isso estampado na alegria que brota das nossas vidas. Mas aí surge a grande questão, aquela que nós precisamos nos fazer no silêncio da nossa própria consciência. Como é que nós respondemos a essas moções, a esses toques sutis do Espírito? 3 caminhos de correspondência. A resposta da alma. Buscando lá nos ensinamentos profundos de São José Maria Escrivá, a gente encontra 3 caminhos fundamentais. O primeiro deles é a docilidade.
É o Paráclito quem dá aquele tom sobrenatural aos nossos pensamentos. Acreditem, a gente não tem sequer uma boa intenção ou a vontade de fazer um pequeno sacrifício sem que ele nos impulsione a isso. Então, docilidade é justamente ter o coração sempre atento e pronto para obedecer a essas pequenas e constantes inspirações. O segundo caminho é a vida de oração. Gente, todo amor verdadeiro exige relacionamento, exige conversa, né? Na vida espiritual é exatamente a mesma coisa. A gente precisa se acostumar a bater papo com o Espírito Santo, pedir ajuda, confiar nele o tempo todo. É essa oração sincera e diária que vai esticando, que vai dilatando nosso pobre coração, dando para nós uma sede cada vez maior de amar a Deus. E o terceiro caminho é a união com a cruz. É um mistério profundo, mas pensa bem. Na vida de Cristo, o sofrimento do Calvário veio antes da glória da ressurreição e do próprio Pentecostes. Na nossa vida, o processo é o mesmo. O dom do Espírito é fruto dessa entrega total, de quando a gente abraça a cruz e deixa de lado o próprio egoísmo. Não tem como experimentar Pentecostes na alma sem antes abraçar nossa cruz com muito amor. O doce hóspede da alma, invocação final. Agora que a gente entende a grandeza de tudo isso, é hora de olhar para dentro em oração. Nós conhecemos bem as nossas fraquezas, as falhas que nós carregamos. E é exatamente por isso que nós precisamos tanto que o Espírito intervenha. A gente implora para que Ele lave o que está manchado pelos nossos erros, que regue a nossa secura, cure o que está doente dentro da gente, acenda e aqueça a nossa terrível tibieza espiritual e endireite com amor o que está torto nas nossas vidas. É o reconhecimento puro e simples de que não somos nada sem Ele. É por isso que nós nos unimos à igreja inteira cantando aquela prece maravilhosa da missa. Vinde Espírito Santo, consolo ótimo, doce hóspede da alma, doce refrigério, vinde. A gente pede ao Pai dos pobres para nos dar os seus 7 dons, que Ele seja o nosso verdadeiro descanso na correria, a nossa paz na aflição, nos guiando com total segurança para o porto da salvação eterna. E olha, para viver essa intimidade profunda com o Espírito Santo, não tem atalho melhor do que nos aproximarmos da Virgem Maria. Ela soube como ninguém ser perfeitamente dócil a cada inspiração de Deus. Que nós possamos, a exemplo dos apóstolos que aguardavam ao lado dela, perseverar unidos na oração. E fica aqui essa reflexão provocativa para o nosso coração. Nós estamos realmente dispostos a esvaziar o nosso próprio eu para permitir que esse fogo de Deus incendeie definitivamente as nossas vidas? Pensemos nisso. Que o doce hóspede da alma habite sempre em nós. Paz e bem a todos.